Olá, mais uma manhã acordando com Jesus e orando com a pastora Vera Lúcia. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás não tem direito sobre os justos. Toda a infelicidade e toda a dor que existem neste mundo e afligem a humanidade foram causadas pela desobediência do ser humano a Deus. O relacionamento entre ambos foi tão afetado pelo pecado que o ser humano está sob maldição pela própria desobediência. Entretanto, o pecado não destruiu o amor de Deus pelo ser humano. Deus ainda o ama, cuida dele e lhe dá provisão. Se o relacionamento entre Deus e o homem é de amor, se o nosso relacionamento com Deus é de obediência e confiança, e mesmo assim passamos por dificuldades, provações, dor, sofrimento e tragédia, então temos de procurar uma razão escondida por trás desse cenário, algo que não conseguimos ver com os olhos naturais. O relato bíblico das múltiplas provações de Jó não apenas oferece uma resposta dramática às nossas questões, como também torna essa resposta relevante para as dificuldades de nossa vida. A história de Jó lança a luz sobre a razão do sofrimento dos justos. Uma olhada para revelará um dos maiores mistérios do mundo, porque Deus permite que seus servos sofram. Para começar, Jó não era um homem comum, era um indivíduo muito conceituado, tinha riquezas, prosperidade, muitos bens e uma família ótima. E mais importante, era um homem piedoso e ele temia o Senhor. Jó foi provado por meio das circunstâncias da própria vida, assim como você e eu. Todos nós somos provados pelas circunstâncias da vida. Por trás de toda situação, toda prova, existe uma razão. Frequentemente não somos capazes de ver ou compreender essa razão pelos sentidos naturais. O ser humano não vive em um único mundo, ele vive simultaneamente em dois mundos. Vive no mundo natural e no materialista, humano, e no mundo espiritual. Esse mundo é igualmente real, em certo sentido, mas ainda que o mundo natural. As provações de Jó nas circunstâncias de sua vida aconteceram no plano espiritual e material, assim como ocorre conosco. Ele foi provado no mundo natural, em seu corpo e sua alma, no plano da matéria, mas a sua maior provação foi no mundo espiritual, em sua fé. As provações de Jó surgiram tão rapidamente e com tanta fúria que antes que ele conseguisse se recobrar de um golpe, outro era desferido. Foi impressionante. No mundo natural, os efeitos foram devastadores. Em meio a tudo, porém, houve uma coisa que Jó nunca perdeu: a fé em Deus. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Versículo 22. Jó sabia que sua vida consistia em mais do que via ou possuía. Ele tinha confiança em Deus. A certa altura, confessou que não podia ver Deus, não podia sentir, mas estava tudo bem, porque Deus conhecia o caminho por onde ele andava. Se o pusesse à prova, apareceria como ouro. Capítulo 23, versículo 10. Jó foi um pioneiro que abriu o caminho para nós. Ele não via as razões ocultas no assédio de Satanás, mas foi do agrado de Deus tirar o véu das Escrituras para nos deixar ver o que acontecia nas regiões celestiais por trás do cenário das provações desse justo. Jó estava tendo as suas lutas no plano natural, mas eram decorrentes de uma batalha no plano espiritual. O que ocorria nos bastidores era um confronto direto entre Deus e Satanás, tendo Jó como objeto de disputa. Jó é o nosso exemplo, e quando ele levantou o escudo da fé diante dos ataques de Satanás, então contemplou a vitória. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó 42, 12. Como pessoas justificadas por Cristo, quando depositamos a nossa confiança inteiramente em Deus, nosso Redentor, podemos também ver a mão dele trabalhar sobre as nossas circunstâncias. Senhor, te fortaleça, que você possa vencer essas lutas que têm se levantado na sua vida, que você continue com fé, crendo que o Senhor fará o melhor por você, assim como fez por Jó. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche os seus olhos e leve seu pensamento ao Pai. Senhor, nosso Deus, estamos mais uma vez diante de Ti, queremos, Senhor, pedir que o Senhor venha nos fortalecer, nos ajude, Senhor, a vencermos, que o Senhor possa estar segurando nas mãos dessa pessoa que está orando comigo, ajuda ela a passar por essa dificuldade que ela tem
enfrentado, Senhor. Dá a libertação, dá a cura, dá a resposta, Senhor amado. Assim como tu fizestes com Jó, dando a vitória no final de toda luta, de toda tribulação. Confirma as tuas bênçãos nesta vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que tudo te vá bem.